A minha ideia hoje é explodir ainda mais a cabeça de vocês em relação a degradê, que tu consiga chegar no estágio absolutamente diferente como um profissional, legal? Eu sei que tem muita gente aqui que ama muito a profissão, né, de barbeiro. Você realmente tem isso na alma, assim, essa coisa de, cara, é uma profissão que pode me dar possibilidades infinitas, né, e é uma profissão legal de se trabalhar. Uma das coisas que eu mais procurei na minha vida foi isso, cara, algo que realmente fosse prazeroso em trabalhar. Eu acho que esse é um espírito muito legal mesmo, se trazer para dentro da barbearia. E isso precisa estar registrado no teu dia a dia. Então, tu como barbeiro que vai chegar no degradê perfeito, tu tens que entender que o degradê perfeito ele transcende somente o corte. É muito a relação tua com o cliente, é encontrar o degradê perfeito para o teu cliente. Então, para ti que tá nesse mundo, tá querendo crescer, tá querendo ser o destaque, tu tens que entender que a partir do momento que tem um cliente junto contigo, ele é a pessoa mais importante que tem. E tu tens que fazer de tudo para que esse cliente saia com o melhor corte do mundo, da vida dele. Tu tens que fazer de tudo para que esse cara, ele goste de ti, que ele te enxergue como uma autoridade, que ele tenha prazer em ir cortar o cabelo contigo. E isso parte muito de ter um espírito de um barbeiro que realmente quer ser diferente. Então, se tu tens esse desejo de querer ser diferente, de querer crescer nessa profissão, tu precisa ter esse tato, precisa se preocupar com um todo. Ser barbeiro é muito mais, vai muito mais além do que simplesmente só aprender a fazer um corte. Eu posso vir aqui, eu posso te ensinar todas as técnicas, mas eu preciso te mostrar, cara, que ser barbeiro é muito mais do que isso. Sim, tu precisa fazer um degradê perfeito, tu precisa entender todas as técnicas, todas as percepções, as interpretações daquilo que tu faz, mas a barbearia, eu acho que é o serviço mais humano que existe. Não tem nenhuma profissão que tu fique tanto tempo junto com a pessoa, conversando, trocando ideia, com um toque na pessoa, porque tu toca, tu encosta na cabeça dela. Tem uma troca de energia ali, né? Se a pessoa não tá bem, se tu não tá bem, todo mundo sente. Então, quanto mais, cara, mais coração tu for, quanto mais barbeiro de coração tu for, mais leve vai ser o teu dia a dia, mais leve vai ser o teu atendimento e mais as pessoas vão sentir. As pessoas precisam se sentir bem indo cortar o cabelo contigo. É isso que elas precisam. Barbearia transcende o corte. É muito mais. É relação. É relação com o outro. E vocês precisam ter isso, cara, tatuado aqui, ó, no braço de vocês. E levar isso para cada cliente. Tem se chegar no degradê perfeito? Tem se chegar no degradê perfeito. Isso vai te levar muito longe? Isso vai te levar muito longe. Mas tu consegue fazer um excelente atendimento, ser um cara de postura, um cara que realmente se dedica, que tem muito foco naquilo que ele está buscando, é isso que vai te levar longe, cara. É isso que vai te levar longe. E qualquer pessoa nesse ramo consegue evoluir, consegue crescer e consegue criar percepções e ser diferente dentro do mundo da barbearia. E eu espero isso de vocês. Hoje eu estava dando aula para os meus alunos, na quarta-feira eu sempre dou aula para os meus alunos, e eu elogiei eles. Eu disse, cara, vocês são diferentes, porque vocês são muito focados, vocês têm muita disciplina, vocês estão sempre correndo atrás, sempre querendo mais, sempre inovando, sempre trazendo algo. É inacreditável a força que eles têm, o empenho que eles têm, a união que eles têm. Uma vez eu disse isso para eles e eu quero repetir aqui para vocês. E eu já entro no assunto que eu sei que vocês estão querendo muito esse conteúdo, mas eu disse para eles que nesse mundo da barbearia, o que é comum? Comum é todo mundo disputar e se degladiar entre si, de eu sou melhor do que tu, e apontar, e criticar, e tentar rebaixar e falar mal. Isso é o comum, cara. Isso é o que todo mundo faz. Eles não, cara. Eles têm uma união entre eles. Eles entenderam a mensagem que eu disse que, cara, se vocês se ajudarem, vocês vão crescer muito. Tem espaço pra todo mundo. O que tem de gente querendo se matar aí e falando mal do trabalho um do outro, tá sim. Agora, quando a gente tem pessoas do nosso lado que nos ajudam, que são firmes, que são focados, que são barbeiros de coração mesmo, e que fazem de tudo pelo cliente, e essas pessoas se unem e discutem e conversam e evoluem, o crescimento é gigantesco. Então, para vocês que estão aqui, cara, sei lá, tu te sente preocupado com o teu concorrente, ou se tu compara o teu degradê com o teu concorrente, para agora. O maior desafio que tu tem é lidar contigo mesmo. Para de lidar com o cara do lado, esquece. E se for para lidar com a pessoa do lado, que seja de forma positiva. Beleza? Galera, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Bora lá então. Uma das coisas principais é o seguinte. Quando a gente vai começar a cortar, vai fazer um degradê, a gente tende a enxergar o degradê somente com a lateral. A gente enxerga o degradê
como somente uma transição de cores. E sim, o degradê é uma transição de cores. Legal? É uma transição de cores. Porém, o degradê, ele é composto pelo corte inteiro. Então, quando a gente vai fazer um degradê, existe toda a transição de cores, mas existe algo que é muito comum as pessoas deixarem de lado, que é a conexão do degradê com a parte de cima. Legal? Então, quando tu vai fazer um degradê, tu tens que considerar o todo. Não tens que considerar somente a lateral. Considera o todo. É muito comum a gente ver degradês lindíssimos, mas a construção do corte de forma completa como algo que não é muito bacana, que não, sabe, não flui muito bem. Tem uma ponta sobrando, tem um detalhezinho, o degradê tá bonito, tá legal, mas isso não é um degradê perfeito. Degradê perfeito é tu construir o corte como um completo. Então, quando tu vais cortar e fazer um degradê, tu precisa te preocupar muito com a zona da aresta, porque a zona da aresta é o que mais atrapalha o cliente. É o que mais o cliente nota. O cliente, ele nota as coisas que são extremas. Ele não nota os pequenos detalhes. Pequenos detalhes notamos a gente, tá? A gente refina o corte. Mas o cliente, ele percebe o que é grotesco, assim, o que tá muito evidente. Então, o que ele vai perceber? Ele vai perceber, por exemplo, se não tirar a marcação da zero. Bom, tem uma linha lá, né? Vai perceber, não tem como. Ele vai perceber se tiver uma marcação da 1 muito forte. Ele vai perceber se ficar um tufo de cabelo. Ele vai perceber se ficou arrepiado, porque é extremamente nítido, né? E ele vai perceber se ficarem pontas sobrando na lateral, que ele precisa estar todo instante ajustando e arrumando. Então essas pontas, esses detalhes, eles não podem aparecer no degradê. E isso geralmente acontece na aresta. Só, eu sei que tem muita gente que sabe, mas pra gente agrupar todo mundo, tá? O crânio é dividido em 3 partes, beleza? A gente tem o topo, que é essa partezinha de cima, quando o meu pente aqui tá reto, legal? A gente tem a lateral, que é quando ele tá reto aqui, e a gente tem a aresta, que é toda a parte arredondada. Então essa parte arredondada aqui, ó, aresta, 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 aresta. Toda a parte da aresta é o que a gente refere à conexão. A conexão é conectar a lateral com o topo. Se eu faço o meu degradê e eu não dou importância para a minha aresta, eu dou importância somente para a lateral, para as cores, o meu conjunto da obra ele não vai ficar legal. Isso vai me atrapalhar visualmente, não vai ficar bonito. Isso vai atrapalhar para o cliente arrumar, atrapalha para o dia a dia. Legal? Se vocês observarem, existem muitos cortes que ficam bonitos numa fotografia, mas que para o dia a dia do cliente às vezes não funciona. Geralmente um corte que é desconectado, onde eu tenho uma ponta muito grande aqui e uma ponta pequenininha aqui, porque esse corte esse cabelo, ele vai cair e vai ficar uma ponta sobrando. Quanto mais eu tiver essas pontas sobrando e quanto mais desconectado for, mais agressivo tende a ser o meu degradê. E isso já é uma decisão, porque se o cliente chega para cortar o cabelo contigo e ele fala, pô, é a primeira vez que eu tô fazendo um degradê e tal, e eu gosto do cabelo mais certinho, mais ajeitadinho, e tu vai lá e desconecta o cabelo, opa, pô, é um cara que gosta de tudo organizado, um cabelo que ele não precisa ficar trabalhando muito, e aí tu vai lá e faz uma desconexão e só se preocupa com o degradê. E tu olha, pô, beleza, o degradê ficou top, mas e essa parte de cima? E essa conexão? Isso é extremamente importante. Além disso, e aí eu já vou explicar sobre conexão, a conexão, ela vai interferir em outra coisa. Ela vai interferir também na cor do degradê. Por quê? Seguinte, se eu invadir aqui, ó, a minha região e jogar esse cabelo lá pra cima, digamos que é meio que uma junção com estrutura e conexão. Mas como a gente tá falando de conexão, eu vou focar na conexão. Quando a gente vai cortar um cabelo, o tamanho do cabelo interfere diretamente na cor. Se eu desconecto um cabelo, deixo ele totalmente desconectado e não me importo tanto com a estrutura assim e levo ele lá em cima, quando eu levo ele lá em cima, eu perco muita massa aqui, ó. E quando eu perco muita massa aqui, ele fica ainda mais claro. Então a conexão, ela também vai interferir um pouquinho, não tanto quanto a estrutura interfere mais, mas a conexão, ela atrapalha um pouquinho na transição de cor. Atrapalha, tá? Se tu não conectar ou se tu conectar, ela vai ter diferença. Se tu já observou, quem já está acostumado a fazer degradê, muitas vezes tu tem um corte que ele é desconectado de um lado e conectado do outro. O lado desconectado e o lado conectado, eles sempre parecem estar um pouquinho diferente o degradê. E realmente fica um pouquinho diferente. Tem que tentar equilibrar quando tu vai executar a sequência de pentes. Mas a tendência é que realmente fique um pouco desequilibrado, porque eu vou ter cabelos com tamanhos diferentes quando eu faço uma conexão e quando eu faço uma desconexão. Esse é o gancho para eu trazer para vocês para falar sobre conexão. O que é conexão, né? Como é que a gente deve entender a conexão e como é que a gente deve conectar um cabelo? A conexão é qualquer cabelo que ele tenha uma ponta sobrando, ele é um cabelo que está desconectado. Qualquer cabelo que eu penteio e não tem nada sobrando, ele está conectado. Vamos ver isso no quadro.
Vamos lá. Um cabelo conectado é quando o meu cabelo ele vai diminuindo aos poucos. Então, digamos que aqui eu tenho um pente 2, tá? Pente 2, pente 2. E aqui eu cortei com a tesoura. Esse cabelo aqui, ó, ele vem diminuindo bem aos pouquinhos. Um cabelo desconectado é quando eu tenho essa acentuação aqui, ó. Eu tenho esse desenho, ó. Isso daqui é um cabelo desconectado. Por quê? Ele tá vindo num tamanho de tesoura. Vamos botar aqui um tamanho de tesoura, acho que vocês entendem. E de repente ele tem um tamanho de pente 2. Essa parte aqui, na hora que eu pentear esse cabelo para cá, eu vou ter uma ponta que vai estar absolutamente sobrando, certo? Ela vai vir e ela vai sobrar. Então, isso quer dizer que sempre que eu for fazer o meu degradê e eu for conectar o meu degradê, na hora que eu passar o pente limite, ou seja, digamos que na sequência eu tenho o pente 2 como final. Se eu tenho o pente 2 como final, na hora que eu vou cortar o meu cabelo, eu vou trazer todo mundo para minha direção. Como assim, Felipe? Vamos lá. Eu vou passar o pente 2 aqui. Na hora que eu for passar o pente 2 aqui, eu vou trazer todo o cabelo para cá e eu vou passar o pente 2 aqui. Com esse cabelo aqui de cima também vindo na minha direção. Eu puxo todo mundo para cá eu puxo. E eu vou lá e passo. Por que isso? Porque, cara, eu quero que isso daqui aconteça. Eu não quero que isso daqui aconteça. E quando eu puxo o cabelo para cá, todo mundo é cortado. Legal? Mas aí tem uma questão. Beleza, Felipe, mas todo mundo tu cortou no pente 2. Então tu vais interferir aqui em cima. E tu vais interferir aqui. E tu vais interferir aqui. Sim, eu vou interferir. Eu vou interferir. Mas quando eu passo o pente 2, isso não significa que aqui embaixo vai ficar muito curto. Porque uma das coisas que fazem o cabelo crescer é o deslocamento dele. Então, quando eu tenho um cabelo que está aqui em cima e eu trago ele para cá e eu corto ele aqui, na hora que ele volta, ele cresce. E ele fica grande. Ah, Felipe, mas eu queria que esse cabelo ficasse desse tamanho. Beleza, tu pode deixar desse tamanho. Mas se tu cortar aqui, ele vai ficar desconectado. Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma diferença acentuada. Então, sempre que eu for conectar um cabelo, eu trago ele para minha direção. Beleza, Felipe, mas quando eu faço o degradê, eu faço a divisão ferradura. Depois que eu faço a divisão ferradura, eu conecto com o pente corrido. E depois eu corto em cima. Vamos parar e vamos pensar, vamos refletir sobre isso? Eu sei que tem muita gente que faz isso, tá? E tudo bem, eu também comecei assim. Eu vou lá, faço divisão ferradura, certo? E jogo para lá. Trabalho o degradê aqui, pente 2, pente 1, vou lá. Terminei o degradê. O que eu faço depois? Eu solto. Quando eu solto, o que acontece? Eu vou ter essa ponta sobrando, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Por quê? Porque esse cabelo de cima, eu não cortei, ele estava separado. E o do cabelo da lateral eu cortei. Passei o pente 2 como limite. Legal? E aí, eu jogo esse cabelo todo para cá e vai ficar essa ponta aqui sobrando. O que eu preciso fazer para conectar? Pente corrido. Corto, 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 corto e corto. Até que não tenha mais ponta sobrando. Aí eu te pergunto, por que tu não fez isso na máquina? Por que tu fez isso direto com o pente corrido? Aqui, tu acabou perdendo muito tempo no processo. Tu acabou separando, ponto 1. Tu acabou trabalhando o pente corrido, ponto 2, que é muito mais trabalhoso do que a máquina. Então tu precisou fazer a divisão, trabalhar a máquina na lateral e depois trabalhar o pente corrido. Tu poderia simplesmente trazer o cabelo para tua direção e passar a máquina. E acabou. Ah, Felipe, mas eu vou cortar o cabelo que está lá em cima. Sim, tu vais cortar. Tu precisa. Porque se tu não cortar, ele vai ficar sobrando. És obrigado a cortar aqui. Vai ficar muito curto, Felipe. Isso, ele vai ficar curto o necessário para ficar desconectado, para ficar conectado. Então, sempre, a regra é essa daqui, tá? Sempre que tu for conectar, para ti que tem dúvida de, nossa, será que eu puxo o cabelo para cá? Às vezes o cara fica penteando o cabelo de lado, às vezes o cara penteia o cabelo pro outro lado. Sempre que tu for conectar um cabelo, vem cabelo. Ele vem para a direção da lâmina de corte. E aí tu vai lá e corta. Sempre que tu for desconectar, aí sim, aí tu separa, joga para o outro lado e corta essa lateral. Porque eu quero essa desconexão. Legal? E aí, aqui, eu vou te ajudar a quebrar um outro mito, tá? Um outro mito. Eu sei que tem muita gente que quando vai cortar um cabelo, a pessoa pede assim, gostaria de fazer um corte quadradinho. E aí, quando tu vai pegar a mecha, tu pega a mecha totalmente reta. De acordo comigo? Vem, pega a primeira mecha, reta. Pega a segunda mecha, reta. Pega a terceira mecha e reta. E faz tudo reto. Olha só. Vamos raciocinar sobre isso, tá? Vamos raciocinar sobre isso. Bora lá. Eu vou fazer todo o processo que normalmente é comum ser feito, beleza? Veio, trouxe, separou, cortou na lateral. Depois que cortou na lateral, a pessoa vem e corta retinho aqui em cima. Reto, 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 reto. Tudo retinho. Bora lá. Vou desenhar isso, tá?
Veio. Aqui. Na lateral, cortou. Na parte de cima, a mesma coisa. Cortou reto. Tudo retinho. O que que isso faz? Olha só. Tô com um barbantezinho aqui, tá? Dá pra enxergar bem o barbante? Olha aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Olha só. Quando eu puxar esse cabelo pro lado, ele vai estar desconectado. Ele tá desconectado, não tem como. É física. É física, tá? Quando eu cortar esse cabelo reto lá em cima e trazer ele pro lado, ele vai ter uma ponta sobrando. Beleza, Felipe? A ponta tá sobrando, aí vou eu lá espertão e corto com o pente corrido. Legal? Na hora que tu cortar com o pente corrido, vamos lá. Esse cabelo tá aqui. Trouxe ele pra cá. Corto ele no pente corrido na altura desse daqui pra conectar. Vamos fazer isso? Vou pegar a medida aqui. Veio pra cá. Trouxe. É aqui que eu tenho que cortar. Ó. Cortei. Perfeito. Cortei aqui, ó, tá certinho. Voltei ele lá pra cima. Aonde é que ele tá? Aqui, ó. Legal? Olha só onde é que ele tá. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver aqui, né? Bem nítido. Vamos pro próximo. Eu quero que tu entenda. Deixa eu pegar um aqui do lado. Vamos deslocar ele. Vai ser um pouquinho pro lado. Beleza? Vou fazer aqui, vou deslocar um pouquinho mais. E aí eu trago ele pra cá. Trouxe. É aqui que eu corto. Cortei. Peguei esse daqui. Opa. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ó. Tá aqui, ó. Olha só o que ele faz, ó. Ó. Ele anda assim, tá vendo? Ó? Ele andou assim. Então ele tá aqui, ó. Então eu tenho o primeiro aqui e eu tenho o segundo aqui. Sempre, absolutamente sempre que eu conecto um cabelo, aqui em cima ele vai estar assim, ó. Opa! Não, Felipe. Aqui tem que estar reto. Bom, se tiver reto, vai desconectar. Não, 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 Felipe. Mas daí tu faz o seguinte. A gente conecta isso aqui, exatamente como tu fez ali, tá? Faz assim. E aí depois a gente vem e corta reto aqui. Legal. O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que na região da aresta eu tenha um pouco mais de densidade, um pouco mais de volume. E isso vai fazer com que o cabelo que está bem no meio, que está no topo, ele seja um cabelo menor do que esse daqui, ó. Por quê? Porque quando eu cortei reto, esse cabelo do meio, ele tá vindo daqui para cá. Esse cabelo aqui da aresta, ele tá vindo lá de baixo, da aresta, para cá. Esse cabelo aqui é maior, é como se eu fosse um calvo, mais ou menos isso, exagerando, tá? Aqui ele fica menor, aqui ele fica maior e aqui ele diminui de novo. Então ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Ele vem, aí ele tem um volume aqui e depois ele encaixa aqui, ó. Por isso que muitos cortes, quando tu faz dessa maneira, tu sente que fica com muito volume aqui, ó. Quando tu faz dessa maneira, então, tu sente que fica ainda mais volume nessa região. Então, todo corte que tu faz, que ele é conectado, olha ele sendo representado aqui de novo. Não, não, Felipe, mas espera aí, cara. Eu acho que dá. Porque, eu vou fazer reto. Eu acho que dá, cara. Eu acho que funciona isso. Porque, sei lá, pra mim não faz sentido. É meio estranho, né? Porque o cliente vai pedir um corte quadrado. E aí eu não vou cortar reto aqui. Não é estranho? Se eu Vamos lá. O cliente pediu um corte quadrado. Ele pediu um corte quadrado. Eu não tenho que fazer retinho aqui? A estrutura do teu corte não é definida pela parte de cima, é definida pela lateral. É isso aqui, ó. A parte de cima, ela 100% das vezes vai ser arredondada. Por quê? Porque eu preciso conectar, o cabelo precisa diminuindo aos poucos. Legal? Qual é o certo? O certo é esse daqui, ó, para conectar. Tu traz ele para cá e o teu cabelo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele é maior aqui no meio. Ele não é reto em cima. Isso é quebrar muita coisa que vocês pensam, né? Eu sei, já me libertei disso também. Então o cabelo normal, ele fica assim, ó. Vai aumentando, 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 aumentando e aumentando. A parte mais alta dele é no meio, na parte de cima. Legal? Por isso que eu trago todo o cabelo para minha direção e corto. Porque na hora que eu trago o cabelo para minha direção e corto aqui com a máquina, cortei com a máquina aqui. Aquele cabelo que tá lá em cima, ele precisou se deslocar bastante para chegar. O cabelo que está aqui no comecinho, ele desloca um pouquinho menos. Então, o deslocamento, ele também interfere no tamanho do meu cabelo. Quer ver? Vamos lá. Isso aí vai representar muito, às vezes, sabe quando tu faz um corte, e aí tu vai conferir, e na conferência tem uns dentes, assim, uns dentezinhos, tu olha, nossa, mas eu não cortei assim, por que que tá isso? Por causa do deslocamento do cabelo. Olha só, eu tenho um cabelo, se eu puxo ele pra cá, ó, pra ponta do meu nariz, tá? E corto todo mundo aqui, ó. Cortei aqui. Na hora que o meu cabelo volta pro nascimento dele,
É como se ele voltasse maior. Olha só, a minha linha de corte tá aqui, ó, mas eu trouxe ele para cá. E na hora que ele volta maior. É o que acontece aqui, ó. Eu trago ele para a linha de corte. E aí eu corto todo mundo aqui. Eu conecto ele. Quando ele volta lá em cima. Ele volta maior, porque ele deslocou. Sempre que eu desloco um cabelo, ele volta maior. Desloquei, cortei, quando ele volta para o ponto de nascimento dele, ele volta lá em cima. Por isso que muitas vezes na parte de cima, se tu pegar poucas mechas, tu desloca muito o cabelo, entende? Vou exemplificar aqui rapidinho para vocês, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, tá? E aí vocês vão enxergar uma coisa bem interessante. Vou pegar uma mecha um pouquinho maior. E aí isso vai te ajudar muito na hora de enxergar esse lance de conexão, tá? Vamos lá. Corte de cabelo é sobre triângulo, tá? Então tu vai pegar, vai puxar. Vou puxar lá em cima. Olha só, todo mundo consegue ver um triângulo desenhado aqui, ó? Aqui e aqui. Opa! Aqui, né? Ó, aqui e aqui. Tem triângulo. Perfeito? Então eu vou vir, vou puxar. Trouxe lá em cima. Foi. Tá o triângulo bem feito ali. Beleza? E aí eu vou cortar. Aqui eu posso, na hora de cortar, eu posso baixar. A pegada tá feita? Não tem problema, tá? O que que vai acontecer aqui? Esse meu cabelo aqui da frente, na hora que eu jogo para cá, ele vai um pouquinho maior. Por quê? Porque ele desloca. Então deixa eu pegar aqui, ó. O deslocamento vai ser bem pequenininho. Vamos lá. Olha só. Foi. Ó. Uma leve projeção. Ela tá bem de leve mesmo. Olha como é que tá o meu dedo. Uma leve projeção. Por que que ela tá assim? Por causa do deslocamento. Esse cabelo de trás aqui, ó, ele deslocou mais. Na hora que ele vai para frente, ó, ele fica maior. Até caiu aqui, ó. Fica um pouquinho maior. Por quê? Por causa do deslocamento. Matemática pura. Voltando para cá. O que que eu tinha ali? Vou desenhar aqui. Eu tinha uma mecha que estava reta, legal. Eu tinha uma mecha que estava inclinada. E eu tinha distância entre elas. Aqui sempre vai ser maior do que esse, porque ele desloca. Então, se eu pegar esse cabelo aqui, o que que vai representar? Aquela minha projeção de leve lá, ó. Projetou para cá. Legal? Por quê? Porque o cabelo ele deslocou. Então, o cabelo, sempre que ele desloca, ele volta um pouquinho maior. Sempre que ele desloca, ele volta um pouquinho maior. Beleza? E aí, isso diz muito sobre a conexão. Se o cabelo tá aqui em cima e eu trago ele para cá e eu corto ele aqui, na hora que ele volta maior. Então, para tudo isso, para a gente clarear tudo isso dentro da cabeça de vocês, em resumo, vamos botar um resumo aqui, prático, pro teu dia a dia. Vai conectar? Traz o cabelo para tua direção, pô. Ah, vou conectar o cabelo. Vem com a maquininha, vai lá, vai com a maquininha, traz o cabelo para a direção e corta. Traz para tua direção e corta. Então, o movimento é isso aqui, ó. Trouxe, vai fazer o degradê? Passa o pente limite já e já conecta, já resolve o teu problema, pô. Traz pra cá, vlum, pra cá, pum, pra cá, pum, pra cá, pum, pra cá, pum. Felipe, mas será que não é melhor eu pentear pro lado? Não, cara, se tu pentear pro lado, eu vou passar e não vai cortar aqui em cima, o cabelo não tá vindo pra linha de corte. Mas será que não é melhor jogar pro outro lado? Se for desconectado, sim. Se for conectado, não. Traz pra cá, passa e conecta. Fechou. Não inventa história, não inventa. Até porque às vezes tu vai fazer um corte e o cabelo do cara é curto. E aí tem lá, qual é o manualzinho? Faz a divisão ferradura. Aí o cabelo do cara é curto e tu tem que fazer uma divisão. E aí tu olha assim, pô, mas eu tô olhando os vídeos dos caras aqui e eles conseguem fazer a divisão. E eu não consigo. Mas claro, cara, num cabelo comprido é muito mais fácil de fazer. Porque o cabelo mexe. Num cabelo curto é uma missão quase impossível de conseguir fazer uma divisão ferradura. Então a divisão ferradura, na prática mesmo, na prática, no dia a dia, ela só atrapalha. Sendo bem sincero, não serve pra nada, tá? A não ser que tu queira desconectar. Mas na maioria das vezes, cara, dia a dia de barbearia, esquece. Traz pra ti e pau, mete bronca. Vai ajudar na velocidade do teu corte, vai ter muito mais precisão, é bem mais fácil de fazer, tu vai ficar mais confiante. Então, muita coisa que a gente aprende assim, ó, e nem sabe o que tá fazendo. A gente vai pra muito corte, muito curso de corte, e os caras nem dão passo a passo pra gente, não explicam o que acontece. A gente já parou pra pensar? Saiu de um curso, talvez algumas pessoas já sabiam sobre isso, mas eu tenho certeza que a maioria saiu de um curso de formação, talvez tenha até alguns anos de experiência, e não entendia o que tinha por trás da conexão. Isso aqui não era uma obrigação todo mundo explicar, isso aqui a gente tinha que aprender no primeiro curso que a gente fez na vida, cara. É impossível tu chegar num degradê perfeito, degradê todo certinho, se tu não conhecer isso daqui, é loucura.
É o tipo de coisa que tu para e tu pensa assim, cara, como é que eu cortei cabelo minha vida inteira? Como é que eu fiz isso sem saber essa informação aqui? Essa é uma informação que ela tinha que estar no teu primeiro curso, porque ela interfere muito no teu degradê, interfere em qualquer tipo de corte. Então, hoje, cara, se tu te sente inseguro em qualquer coisa do degradê, tu tem medo de fazer degradê, eu tenho assim, ó, tanta convicção e tanta clareza sobre isso. O problema não tá contigo. Não tá contigo. Tá nas técnicas que te ensinaram. Degradê não é um corte difícil. Cortar cabelo não é difícil, tu só precisa ter o rumo certo. O problema é que a gente é ensinado de uma forma totalmente aleatória. E aí isso causa muita insegurança. A gente nunca sabe se vai acertar ou se vai errar o degradê. E isso acontece porque a gente não tem um caminho muito bem trilhado. Vamos acabar com isso, não pode ter essa dúvida, tá? Quer ser um barbeiro profissional, quer dar aula, quer ser destaque, quer ser top, tem que entender todos esses detalhes. Às vezes, a parte teórica, ela é um pouquinho mais profunda, assim, e pode até gerar um pouco de confusão. Mas quando tu tens clareza sobre ela, isso te ajuda muito na prática. Pode ter certeza que muitas coisas que eu falo aqui, e que eu falei aqui hoje, tu até faz, mas tu não tinha consciência sobre isso. Agora, quando tu tens consciência do que tu estás fazendo, é bom, é sucesso. É sucesso. Tá? Dentro da minha técnica, existem 16 movimentos com a máquina, de corte com a máquina. Então tu imagina tu saber o nome de cada movimento, executar cada movimento quando tu tá cortando o cabelo. Ah, tem que fazer esse movimento para isso, aí tu vai lá e faz. Isso te dá uma precisão, isso te torna um barbeiro sniper, cara. É isso que eu tenho que fazer? Plau, já sabe o que tem que fazer. Isso te dá uma vantagem gigantesca para concorrência, para tudo. Sejam barbeiros técnicos, que sabem o que fazer, sabe como resolver, sabe até como explicar para uma outra pessoa exatamente nos mínimos detalhes, tá? Sejam esse tipo de cara. Eu torço para que o que eu acabei de explicar realmente faça diferença para ti, tu consiga despertar alguns detalhes que tu fique mais confiante também na hora de cortar. É muito importante, beleza? É muito importante ter confiança, saber do que tá acontecendo ali durante um corte. Às vezes tu pode achar que, cara, eu não sei atender um cliente. Mas às vezes não é nem o saber atender, é porque tu não entende sobre o corte, tu não tens profundidade sobre o corte. Isso interfere no teu atendimento também. Então estudem, sejam focados, se dediquem, se unam, se juntem, certo? Torço muito por isso, de verdade, de coração, do fundo do meu coração. Eu sei que a barbearia tem um poder gigantesco de transformação de vida, tudo, cara. Meu propósito de vida é ensinar barbearia, porque barbearia muda a vida das pessoas de uma forma muito rápida. Quando tu vira um top, quando tu vira autoridade aí na tua região, tu cobra o preço que tu quiser, tu lota a tua agenda. Então, segue firme aí no teu sonho, segue firme aí pro teu futuro ser brilhante. E que apesar dessa pandemia toda aí, cara, pandemia a gente não tem como controlar. Pandemia é incontrolável. O poder não tá nas nossas mãos. Não tá, não tá. A gente não tem o que fazer. Você não consegue estralar o dedo como o Thanos e resolver tudo, né? E resolver a tua vida. Não tem como. Mas tu consegue estudar, virar um barbeiro cada vez melhor, virar uma autoridade aí na tua região e já começar a prosperar até mesmo durante a pandemia. Beleza? Imagina quando acabar. Aí o negócio é só pra cima, né? Show, rapaziada. Se sintam alegres, se sintam confiantes. Vamos com tudo. A gente tá junto aqui. A gente é uma família de barbeiros que realmente vivem a barbearia com coração, que se dedicam e que estão sempre aí juntos buscando evoluir. Se sintam abraçados. Se vocês tiverem dúvidas, botem nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que a vibe que vocês têm aqui, cara, a galera vai lá nas minhas redes sociais. Se eu não ajudar, se a minha equipe não ajudar, porque é muita gente, a gente não consegue, eu tenho certeza que um vai ajudar o outro. Estimulem isso em vocês, em se ajudarem. Tu vai ver que tu ajudando vai te ajudar demais. Nossa, é muito clichê essa, né? Mas é que é verdade. E isso só vai vir a ter muito crescimento para vocês. Então, tem dúvida aqui, cara? Não consegui responder alguma dúvida tua e tal? Vai nas minhas redes sociais, bota lá. Pô, galera, tal, tô com essa dúvida, não sei o quê. Tem certeza, cara? Eu tenho certeza que um aluno meu vai vir lá e vai responder, porque a galera é engajada demais, tá? Show de bola!